Estamos de volta. Eu só vou te falar, o que faz o dia ficar cinza é aquilo que a gente enfrenta. E que o inimigo fica dizendo, só você, Marta, tem problema. Mentira. Todos nós enfrentamos lutas. Situações que a gente não gostaria de enfrentar. O pessoal em casa aí está nos assistindo. Fica tranquilo, Deus está conosco. Ele é restaurador, é aquele que supre, é aquele que cura, é aquele que transforma, é aquele que direciona o nosso caminho. E quando a gente anda dessa forma, no final dessa história, desse mix, a nossa vida ela é toda construída. Diga aleluia, gente. Amém? Vamos embora nessa série aí da continuidade, que eu estou empolgado, eu sempre estou lendo e relendo e meditando sobre o entendimento do processo de Deus. Deus trabalha na nossa vida num processo. Ele tem muito tempo para fazer isso. E lembra que eu considerei com vocês dessas coisas que são importantes serem faladas? Que é o seguinte, se eu tenho sabedoria de compreensão dos tempos, eu já estou com meio caminho andado. Lembra que nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 5, 8? Vamos lá, dá uma lida rapidinho. Eclesiastes. O pessoal em casa aí acompanha comigo também. No livro de Eclesiastes. Capítulo 8, verso 5. Na metade do verso diz, o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo. Ele conhece o quê? O tempo e o modo. Tempo e o modo. Agora isso não está no coração das pessoas, está no coração do sábio. Você quer ser sábio? Olhem para mim, é simples, gente. Deus não é complicado, eu venho ensinando isso para vocês. Não, você quer ser sábio? Faz o seguinte, põe a palavra de Deus em prática, você está sendo sábio. É só isso. Você vê, né? Não tem nada a ver com a minha capacidade de inteligência, mas tem a ver com a minha obediência. Diga obediência. A obediência minha à verdade é a mesma coisa que crença. Você entende? Você não pode separar a obediência de crença. Porque se você crê e você põe em prática, você está obedecendo. É por isso que a gente avança com Deus. A gente não avança com Deus no quanto eu conheço a Bíblia e faço curso a respeito da Bíblia. Isso é bom para a gente ter todo aquilo que a gente precisa sobre ele. Mas enquanto esse livro não for a minha prática, não funciona. Mas quando ele for a minha prática, eu estou sendo sábio, então a minha vida será abençoada. Eu li isso no livro de Provérbios. Então aqui fala do coração do sábio. Está escrito lá que ele conhece o tempo. Olha o próximo verso. Porque para todo propósito, e a nossa vida está num propósito de Deus, há um tempo e um modo. Há tempo e modo. Diga, tempo e modo. Então legal, a gente falando sobre o processo, eu expliquei isso aqui, já tem 2 finais de semana, e essa é a coisa que mais esmaga a gente, é o tempo. É o que mais provoca a gente para sair do processo de Deus. Mas eu vou gastar tempo para você entender isso aí, ó, essa coisa chamada tempo. Não lembra, domingo passado, acho que eu comentei sobre isso, uma das coisas mais poderosas da nossa jornada de fé é uma palavrinha chamada paciência. Ninguém dá bem. Oh, Jesus, me ajuda. Pessoal de casa aí, por favor, dá um amém. Pastor, mas eu não sou paciente, mas isso é um treinamento, a gente cresce. Paciência é um segredo, gente. Diga aleluia. Paciência é aquilo que eu ponho no meu coração da gente aprender a se mover com Deus. Não sou eu que movo e arrasto Deus. Que a maioria da igreja, do povo de Deus, entende que é assim. Não, é aprender a ser movido por Ele. Sabe, é aquela sincronia de você, Ele dá o passo e você também dá. Mas pastor, e se Ele não der o passo? Também não dá. Pastor, qual é o exemplo bíblico que o senhor me dizer sobre isso? Beleza, no livro de Êxodo, Deuteronômio, está falando sobre a nuvem
que se levantava, o povo de Deus pegava, armava, tirava sua barraca, desarmava tudo e tal, a nuvem começava a andar, eles andavam também. A nuvem parava, eles o quê? Paravam. Às vezes ela parava só um dia, depois se levantava, saíam de novo. Às vezes ficava um tempo, enquanto aquele tempo estava ali, eles estavam parados também, porque a nuvem não estava se movendo. Você vê, gente, sabe o que eu acho precioso de Deus? É que a mensagem de Deus é simples. Anota aí, a mensagem de Deus é simples. Eu preciso de meio neurônio e um baita de um coração para receber isso, e a tua vida vai mudar. Mudou a minha, cara. Eu não cheguei até o dia de hoje do nada. É simples. Não é não, a nuvem se levanta, você está vendo. Então beleza, se levanta. Está caminhando? Caminha. Parou? Para. Não, pastor, mas eu quero que as coisas sejam resolvidas. Calma. Então vamos embora, vamos continuar. Marcos capítulo 4, eu tenho usado esse texto que Jesus compara o reino de Deus a um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia. Olha o tempo aí, gente. E a semente germina, cresce sem que ele saiba como. Verso 28. A terra, acompanha comigo pessoal em casa. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Verso 29. Quando o fruto já está maduro, logo manda cortar, pois porque chegou a colheita. Você sabe que tem inúmeras passagens que falam sobre esse conteúdo, gente. E a gente nem percebe que é o mesmo conteúdo, início, um tempo e o fim. Então se você pegar agora, anote para ler em casa, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos ceifar se a gente não desistir, se não desanimar. É o mesmo conteúdo. Então não nos cansemos de o quê? De colocar a verdade em prática e tal. É a minha crença todo dia e tal. Vamos embora, porque no tempo certo você vai colher aquilo que você está plantando. Então está falando sobre o tempo certo. O tempo certo para a tua vida em várias áreas já está chegando. Calma. Eu não aguento, mas rapaz, está na esquina a sua vitória. E a minha também, diga aleluia. Está na esquina. Nós não vamos nadar e desistir, já estamos lá na praia, já quase. E aí eu tinha falado sobre isso, gente, que o reino de Deus, dentre as várias comparações que nós lemos, eu comentei aqui sobre isso, o reino de Deus é como, olha só a comparação. Uma semente lançada à terra. Não é só a semente, lembra? Não é só a terra, mas é um processo, diga processo. Muito legal. Você viu, eu não vou falar nada que você não saiba, mas a simplicidade te abençoa. Ok. Todo esse conteúdo do reino de Deus, Jesus colocou também essa baita dessa parábola. Estão nos 3 evangelhos, eu quero ler o de Lucas, de novo. Vamos lá, Lucas 8, 11. Este é o significado da parábola. Muito bem, a semente é a palavra de Deus. E aí Jesus fala daqueles que ouvem a palavra. E agora vão cair em 4 diferentes tipos de solo, que é o coração. Então olha só, olhem para mim, nós precisamos qualificar o nosso coração para ser o coração que frutifica. Então ele está explicando aqui. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo, tira a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam transformados, curados, libertos. Essa é a palavra salvação. Muito bom. Verso 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Bom. Mas esses não têm raiz, disse Jesus. Eles creem apenas por algum tempo. Gente, isso aqui, eu vou te falar. Nós não somos daqueles que temos uma jornada com Deus por um tempo. Nós temos uma jornada por todo o tempo, até o final. A jornada de fé não é uma jornada de retroceder. Eu ando intensamente 2 anos com Deus e depois tchau, um abraço.
Então, beleza, olha o que está escrito aí. Creem apenas por algum tempo e na hora do quê? Da prova, do teste, da luta, da dificuldade, um problemaço, se desviam. Ok, verso 14. A parte que caiu entre os espinhos. Como é que Jesus compara isso? São os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias foram sufocados. Diga, sufocados. Que é isso, hein? Por quê? Por causa de preocupações, pela ambição da riqueza, os prazeres dessa vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Que legal, hein? Agora chega o quarto solo, que é o solo que produz. Ok, a parte que caiu na terra boa, que Jesus chamou, são esses, os que tendo ouvido de bom e reto coração, diga bom e reto. Bom e reto coração, um coração aberto. Um coração sem reservas. Legal. Esses retêm a palavra, guardam a palavra, e esses frutificam com o que, gente? Com perseverança. Você vê como é que está embutida essa jornada com Deus, ser uma jornada de perseverança? A gente vai comentar mais à frente. Mas então, vamos seguindo. Então, Jesus afirma que a semente, gente, põe aí para mim, Maria, é a palavra de Deus. Mas ele também falou que a terra é o coração do homem, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Semente e terra. Você vê, né? Um foi feito para o outro, mas individualmente, eles não servem para nada, entre aspas. De que adianta uma semente sem terra? De que adianta uma terra sem semente? Para você ver como é que Deus ele cria as coisas numa ligação comigo e contigo fantástica. Aí a gente vai parando para meditar e você vê que a unidade minha e com Deus, e você também com Ele, era tudo que Ele queria, Ele criou para ser assim. Não, Deus está lá e eu estou aqui, não existe isso. Bom, então eu sou terra, ele é a semente, ele para lá, eu para cá. Como é que eu posso tirar essa conclusão? Eu só tiro essa conclusão da minha cabeça. Da maneira humana de pensar. Por isso que a gente precisa, nessas expressões de Jesus, que são verdadeiras, isso que ele está colocando, a gente precisa do Espírito Santo para iluminar isso no nosso coração, gente. Para gerar um entendimento do Espírito sobre isso. Você vê? Semente e terra. Não é para estar isolado, separado. Então, assim como a semente precisa de um solo, assim a palavra de Deus precisa do quê? O que Deus está para fazer na vida do ser humano, Ele faz por causa de um coração que se abre para Ele. Se você falar, pastor, mas Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quiser, entre aspas. Vamos lá, vamos colocar legal isso aí. Se eu não tenho um coração aberto para com Ele, nada acontece. Jesus foi para a sua terra natal, em Marcos capítulo 6, queria fazer milagres em cima de milagres, tocar na vida das pessoas, mas as pessoas não o receberam de coração. Ele não pôde fazer, está escrito ali naquele local, ele não pôde. Deus não pode trabalhar num coração que se fecha para Ele. Ora, sendo Ele a semente e o homem o coração, se o coração se fecha, como é que a semente vai produzir? Hello? Pastor, que simplicidade, mas é assim que é bom. Então, peraí, nós vamos ver as sementes, as propriedades da semente. A semente é a palavra de Deus, em que é algo poderoso, hein? Paulo falou algo muito legal, eu quero que você vá comigo a Romanos, vai lá. Aleluia! Cara, eu estou animado, meu coração está fervendo de alegria. Cara. É bom demais. Pode ferver, queima Jesus, queima, vai queimando. Olha, Romanos capítulo 1. É coisa boa, a palavra é simples. Está escrito assim no verso 16, Paulo disse, não me envergonho, gente, do Evangelho. Evangelho são as boas novas de Jesus. A obra da cruz do Calvário, aí pessoal em casa. E Ele já fez isso por nós. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Com que finalidade? Para
a salvação, a transformação, a cura, a liberdade. O que mais? De todo aquele, olhem para cá, que se abre, que abre o coração para crer e abraça. Então ele não trabalha sem um coração próprio. Quantas pessoas já ouviram a mensagem do Evangelho e se fecharam? A palavra não faz a melhor produção na vida das pessoas, o poder de Deus não se manifesta. Gente, o poder de Deus como manifestação requer um coração aberto, sem reservas para Ele. Diga aleluia. É isso aí. E Paulo falou, é o poder de Deus para a salvação, especificamente de todo aquele que tem um coração que se abre e se entrega. Um coração que crê. Diga amém. Um coração que crê. Eu vou declarar para você, é o teu coração isso. Uma das coisas que já aprendi na minha jornada com Deus é sempre ter um coração sem reservas para Ele. Eu aprendi na minha jornada cristã a desconsiderar pensamentos, ideias humanas, maneiras lógicas de pensar, conteúdos que vêm de fora, filosóficos, que pensam que o homem é assim e assado, e que Deus deveria ser assim ou assado. Joguei tudo isso fora, para ficar com um coração que acredita integralmente na sua palavra. Diga aleluia. É assim, gente, é dessa forma que o poder de Deus vem e se manifesta. Não há manifestação do poder de Deus sem um coração próprio. Guarda isso e anote. Desde daqui a pouco vai chegar para a segunda reunião, ela vai anotar isso. Alguém anota aí? Poli, anota aí, vai. Não há, eu estou falando para vocês. Não, mas eu estou na igreja, é pouco. Não, eu estou na igreja, a igreja é boa, o pastor é gente boa, o pessoal lá é muito legal, a música é boa e tal. Né? O pessoal que está trabalhando no Somar, que maravilha, o Disseu que está lá em cima, hoje é aniversário do Disseu, depois abraça ele, hein? E tal, que beleza. Gente, eu posso estar nesse ambiente tão gostoso, tão bacana, um ambiente que gera paz mesmo, porque a presença de Deus está aqui no nosso meio. Quem entrar aqui vai tomar aí um chá de paz, que é isso? Mas aí requer o meu coração para crer sem reservas. Abrir o coração para Ele, para a Sua palavra, para Ele. Aí sim a gente vai chegar nessa interação da semente com o coração. Simples, né? Não é legal? Tão simples. Então, de um lado tem a palavra viva, do outro lado o coração do homem. Agora escuta. É preciso que a palavra de Deus se interaja. Essa é uma palavra boa, interaja. Com o nosso coração, para que o reino de Deus possa ser produzido ou frutificar em nós. Acabamos de ler um versículo que o poder de Deus se manifesta num coração que se abre. Eu sempre conto essa história que no processo da minha salvação, logo no primeiro encontro com Deus, eu estava do lado de uma pessoa que estava comigo, nós fomos juntos para essa reunião. E alguém estava falando da palavra, da verdade, eu não estava aguentando ouvir aquilo, e eu estava com o coração aberto, e eu comecei a chorar, e o negócio começou a ficar bom, quente por dentro. Eu falei, o que está acontecendo dentro de mim? Eu nunca tinha experimentado algo dentro de mim. Alguém está compreendendo? Estou falando de experiência, de coisas humanas, não, de sentimentos humanos, não. Era algo dentro de mim, que estava me preenchendo. Minha experiência, hein? Você tem que ter a tua experiência com Deus, cara. Você pede uma experiência para Ele vai aparecer para você, vai te encher aí. Não, é isso que a igreja está precisando. Então estava ali na minha experiência tão maravilhosa, e a pessoa que estava do meu lado estava me fazendo assim, cutucar. Por que você está chorando, rapaz? Para com isso. Mas hoje eu entendo. O meu coração estava sem reserva, aberto, eu estava recebendo tudo, Deus estava se manifestando, e a pessoa que veio comigo, que estava do meu lado, escuta aí, não recebeu nada, porque estava com o coração fechado. E não teve a sensibilidade de reconhecer que algo estava acontecendo dentro de mim. Alguém está pegando? Então a gente não pode, gente, ficar nessa categoria de um coração fechado. De um coração que pode ir até a igreja,
pode ficar afiliado a uma igreja, ou estar na igreja e tal, legal, ambiente bom, gostoso, mas não tem coração. Cara, não faça isso. Há uma interação maravilhosa da semente, que é a palavra, com o coração. Que Deus quer se interagir. Na verdade, se você abre o coração, olha, faz o seguinte, Ele quer entrar e tomar espaço. Você entende? Ele quer deitar lá dentro com espaço. A cama king size. Aí você pergunta, Jesus, tem espaço para mais alguma coisa? Ele, não, sou eu, tão somente eu. Uhul! Cara, fica à vontade, Jesus, fica à vontade, a casa é sua. Essa casa é sua. Né? Aí, gente, a gente faz isso quando a gente abre o nosso coração sem reservas. Nesse primeiro dia que eu tive um encontro com Jesus, dali para frente eu entendi. Meu coração era dele, eu abri para ele, estou até aqui, estou mais animado do que nunca. E o lance é o seguinte, cara, você vai tomando dele, essa sede não acaba, cara. Você continua com mais fome dele e continua assim. É doido. Por causa de coração. E agora olha só que ridículo que eu vou falar. Semente sem solo é apenas uma semente que jamais produzirá. Agora um detalhe. Com baita de um potencial para produzir. Com todo o potencial para produzir. Mas sem solo não produz. Então, o reino de Deus é o poder de Deus. Que se manifesta num coração que recebe. Aí Jesus falou, o reino de Deus está no teu coração e no meu. Tudo acontece aqui dentro, gente. A obra de Deus é dentro do coração do homem. Só que a gente tem uma visão tão humana, o pessoal que está em casa, que a gente quer ver Deus se manifestar do lado de fora e arrumar toda a nossa vida. Mas não é assim, é de dentro para fora que as coisas são arrumadas. Prestou atenção aí, o pessoal que está em casa? É de dentro para fora que as coisas são arrumadas. Primeiro ele arruma aqui. E o que está aqui simplesmente se manifesta do lado de fora. Jesus, muito obrigado. Então veja, é importante entender isso. Deus, olha como eu coloquei, diga, Deus não trabalha sem o homem e o homem não produz sem Deus. Pastor, mas eu quero ver muita coisa resolvida. Olha só o processo. Não, eu preciso resolver a situação financeira. Eu preciso resolver a situação familiar. Eu preciso resolver isso aqui. Olha só. Deus não trabalha sem o homem. E o homem não produz sem Deus. Tudo que eu quero em termos de produção, em termos de ser abençoado em todas as áreas, vem de um processo. Está claro isso, gente? Nós estamos aqui para aprender, Deus quer te ensinar. Gente, olha, eu quero te falar, essas séries que eu estou fazendo agora, fiz, e tem mais 2 para eu fazer, são fundamentais. Eu estou enxergando isso no mundo do Espírito, estou dizendo para vocês. Para o teu crescimento e para a tua fortaleza, para você ver o propósito de Deus sendo cumprido. Não tem como nós avançarmos nos tempos que nós estamos vivendo sem entendimento no nosso coração, não tem mais. As trevas são grandes. O negócio está muito doido. E o mundo do engano e do falso está aí, tomando conta da vida das pessoas. E as pessoas estão pensando ilusões e coisas que não são verdadeiras. Então Deus não trabalha sem o homem e o homem não produz sem Deus. Então pergunta se eu estou desvinculado de Deus. Pergunta se eu posso chegar aí e fazer o que eu acho, que eu penso. De forma alguma. Nós somos, na prática, gente, a produção de Deus. Do que Ele quer, da intenção, do propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua. Ele usa a minha vida para fazer isso valer.
mas precisa desse coração. Ninguém chega ao final de uma jornada de um propósito de Deus se não permitir compreender isso e trabalhar com Deus, ó. Engraçado que está escrito lá no livro de Coríntios que nós somos cooperadores com Deus. Quer dizer, Deus não faz nada sem o homem. Então, se Ele está crescendo sobre a face da terra e ajudando pessoas, e pessoas sendo transformadas, curadas, libertas, e está chegando ao coração, porque Ele está usando quem? Quem? Você! Diga aleluia! Que eu e você sejamos uma expressão dEle, gente. Eu tenho incentivado já mais de 4 meses a você sempre enviar uma mensagem. Nós estamos em dias críticos e ruins, onde as pessoas estão usando as mídias sociais para fazer um ringue de provocação e de brigas, de opiniões. Alguém está entendendo? Sabe, de intolerância, de agressões verbais. Sai disso ontem. Não manda recado dizendo que o outro está errado. Pessoal que está em casa, pega a tua boca, você que é um filho de Deus, escreve lá 3 frases falando sobre o amor de Deus. Cala a tua boca, mas você não tem opinião, não quero. Eu quero aquilo que vai edificar a tua vida. Eu não quero te provocar porque você está numa ruim. E a igreja cai nessa cilada, esquece o mundo, gente. Usa a mídia social para falar do amor de Deus. Aí, vou te falar sério, você vai ser cobrado. A Bíblia fala sobre abrirmos a boca para edificar, para abençoar. Qual é a sua opinião? Não tenho. Eu sou o reino de Deus e eu só abro a minha boca para edificar. Virou um ringue de disputa, o negócio está violento para o ódio, para o ressentimento, para a mágoa, dando recadinhos, seja político, seja o que for, sai fora. Estou te dando um conselho, sou teu pastor. Vai edificar, abre a tua boca para falar só coisa boa. Bota um versículo lá e comenta sobre ele. E abençoa as pessoas. O que elas precisam, que não é da minha opinião, o que elas precisam é de vida. Uhul! Cai na cilada do inferno, não. Deus não trabalha sem um homem não produz sem Deus. Quer ver? João capítulo 15, verso número 4. Permaneçam em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não... Olha só como Jesus está falando, permaneçam em mim, e eu permanecerei em... É demais a gente poder ler a simplicidade e ver que primeiro Jesus fala, eu permanecer nele. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso. Essa é a number 1 da prioridade nossa. Exercer a minha vontade e a minha escolha para com ele. Então, Elinho, se você permanece em mim, então é a minha parte. Eu permaneço em você. Você viu a parte do homem? A parte do homem é escolher sempre. Legal, depois diz assim, como o ramo não pode produzir de si mesmo, e nós somos os ramos, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Diga aleluia. Simples, né? Olha o 5 então. Eu sou a videira, Elinho, e você é o ramo. Já me encaixou. Ele é a videira, eu sou o ramo. Então, quem permanece em mim de novo, e eu nele, que é a consequência, beleza? Esse dá, não é pouco não, muito fruto. O que mais? Porque sem mim, vocês não, coloquei lá, ó, sem mim, vocês não podem fazer nada. Não, o pastor não está entendendo, eu faço muita coisa, que preste atenção. Eu posso fazer muita coisa, mas eu quero a frutificação do reino na minha vida. Que me abençoa,
não é o braço do homem, não é o que o homem faz na sua capacitação, é porque eu estou nele, e ele então frutifica através da minha vida. Alguém está entendendo essa ligação fantástica? E é óbvio que eu vou falar para você, um ramo fora da árvore rapidinho morre, não vai produzir nada. Muito legal, simplicidade, né? Mas olha que ligação. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu quero a produção do reino, gente. Na humanidade, naquilo que a gente fizer como humano, é limitado, é desgastante, pode não ser construído, pode não ficar de pé. Mas no que Deus faz na nossa vida, está estabelecido para a eternidade. Então, vamos embora compartilhar algumas propriedades da semente, porque Jesus comparou a palavra de Deus. Vamos ver a primeira? Olha só, simples o que eu vou falar. Uma primeira propriedade, a semente é algo vivo que cresce e desenvolve. Então só para você entender, olha só, é algo vivo que cresce e desenvolve. Então o processo de Deus na minha vida é sempre crescente e se desenvolve. Então começa e termina. Começa bem e termina bem. E aquele que começou a boa obra, Filipenses 1, verso 6, na tua vida ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então, gente, nós estamos numa fábrica de produção de Deus. E começou e vai terminar. Então ele tem esses anos todos da nossa vida para trabalhar muitas coisas. Mas isso é uma característica da semente. Ela cresce e desenvolve. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz: porque vocês foram, eu e você, regenerados, não de semente, gente, pessoal em casa aí, hein? Não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Ou seja, de uma semente, gente, perfeita, sem defeito, com toda a sua capacidade de produzir, geneticamente perfeita. Diga aleluia. Não é qualquer semente, gente. É uma semente que verdadeiramente produz. Eu vou repetir, verdadeiramente produz. Mas óbvio, precisa do quê? Da terra. E é o coração do homem. Então a gente olha essa interação, a gente já pode descartar o seguinte: nem duvide da semente, porque ela é perfeita. Olha para você, eu olho para mim. Porque o que está em jogo aqui é a gente aprender a ter um coração próprio. Porque de semente, ela é perfeita, é a palavra de Deus. E ela produz. Então é assim, gente, um coração próprio sempre, escreve, sempre verá a manifestação do reino. Sempre, essa palavra é fundamental, sempre, porque a semente é incorruptível, ela é perfeita. Se eu tenho um coração próprio, ela sempre produzirá. O poder de Deus sempre se manifestará na tua vida e na minha. Aleluia! Mil vezes glória. Glória, glória, aleluia. Uau, sempre produzirá. Sempre. Por que o inferno sempre fala? É claro que não. Talvez, talvez sim, talvez não. A semente é perfeita. Repita comigo, a semente é perfeita. É Deus, Ele é perfeito. Ele se manifesta num coração próprio. Uhul! Então a semente é incorruptível, perfeita, sem defeito, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus como semente, gente, veja, é viva, perfeita, incorruptível. Daí a gente pode concluir isso aí, ó. O que Deus produz em nós sempre será vivo, perfeito e permanente.
É por isso que eu sempre considerei e entendi que não sou eu que construo a minha vida, é Deus que constrói a minha vida. Porque na construção de Deus tudo permanece. Eu não sou derrubado. Você entende o que Deus faz na sua vida e vem dele, isso aí permanece. O inferno não pode arrancar. É por isso que a gente tem que aprender a cooperar, andar com Ele e permitir que Ele produza a nossa vida. E nos abençoe. E é assim mesmo que funciona, gente. Você vê na proposta lá dos homens da primeira aliança com Abraão. Abraão, olha só, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, Gênesis capítulo 12. Então olha só, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, tudo Deus falando, tudo. Mas dependia do coração de Abraão, crendo em Deus e o quê? Obedecendo. A crença dele se provou porque ele colocou em prática. Você quer ver isso que legal? Vamos no livro de Tiago. Tiago capítulo 2. Verso 21, não foi por obras, ou seja, por uma ação correspondente ao que Deus disse para Abraão, o nosso pai ele foi justificado quando ofereceu, por exemplo, o filho dele, Isaque, que era uma promessa, olha, eu vou te dar um filho, ele será herdeiro. Agora olha que legal, 22, então vê como a fé operava juntamente com o quê? Com uma ação correspondente. Com efeito foi pela ação correspondente e acreditar em Deus que a fé se consumou. Então não existe fé se não houver uma ação correspondente ao que eu acredito, gente. Está claro isso aí? Isso é que é legal. Então tudo que Deus tem como inspiração e como propósito e plano para a minha vida e para a sua, tudo isso vai, olhem para cá, vai vazar através de um coração que acredita, que se posiciona com essa voz dele, com a direção dele. Isso em todas as áreas. Diga, todas as áreas da nossa vida. Pastor, mas então dessa maneira eu não tenho que fazer planos, eu não tenho aqui uns sonhos. Gente, a gente tem que entender que o que está dentro da gente é Deus quem gera. Mas eu não vou me meter a fazer o que está dentro de mim. Eu vou me submeter a Ele e andar com Ele. E Ele me mostrará a maneira das coisas caminharem. E eu simplesmente na sensibilidade de reconhecer, eu vou colocando a mão porque Ele disse. Paulo, quando começa as suas viagens missionárias, e ele vai fazer uma obra fantástica, ele não saiu assim, e agora? Então beleza, olha, pegou o mapa lá, né? Pegou lá o GPS dele, botou na motocicleta dele, né? Um jegue que ele tinha, e tal, beleza, e botou as coordenadas, nós vamos para lá, para cá, e nós vamos fazer essa viagem, aquilo outro, não. Em Atos capítulo 13 está escrito assim, enviados pelo Espírito Santo. Então não foi proposta da cabeça de Paulo, foi uma proposta de quem? A proposta de Deus sempre se estabelece, anota isso aí. Ela sempre nos abençoa. O inferno não pode arrancar uma proposta de Deus. O inferno nunca pôde se opor à proposta de Deus. Nunca. Jamais. É só a gente aprender esse sistema. Alguém está pegando isso aí, gente? É simples, não é? Marcos capítulo 12, verso 27, Jesus disse que não era Deus de mortos, gente. Ele era Deus de vivos. Então a semente é viva, ela é permanente, ela progride, ela cresce. Deus é um Deus vivo num coração vivo que é o seu. Jesus disse em João 6,63, ele disse lá, as minhas palavras são espírito e são vida. É super interessante, gente, porque você pega uma árvore frutífera, é um ser vivo, gente. Ela frutifica, a laranja que você chupa, você come, a tangerina que está passando da época, eu gosto de tangerina pra caramba. E tal. Aqui em Itaboraí tinha muito no passado, né? Nem sei se ainda tem mais, mas vou te falar, que coisa maravilhosa. É um ser vivo. Deus é um ser vivo, você também é. Ele quer produzir na tua vida. Você não faz ideia do quanto Deus quer produzir na tua vida.
Ele é o Deus da bênção, Ele é meu Pai. Quando Ele trouxe a proposta para Abraão, Ele produziu tudo na vida dele, gente. É impressionante. E isso é que é legal, né? Deus produz a nossa vida e Ele só requer um coração que creia, um coração que obedece, que se põe na posição que Ele pediu e tal, o resto é com Ele. É por isso que Ele pode fazer milagre em cima de milagre na nossa vida. Porque se eu for construir a minha vida, eu tenho limitação. É só o quanto eu posso, porque eu só tenho isso de dinheiro. É só o quanto eu vejo com os meus olhos naturais, porque a minha mente já limitou que daqui não dá para passar. Olha a limitação do ser humano. Mas quando a proposta de Deus ela vem e você se entrega a ela, e você gera e começa a caminhar com Ele, e responde a Ele no que Ele te pede, Ele vai te levar para um lugar que você não chegaria humanamente falando. Diga aleluia. Vou ler só a próxima propriedade, a gente continua falando no próximo domingo. A segunda, para terminar, a semente, como propriedade, ela está sempre envolvida num processo de, eu gosto dessa palavra aí, hein? Transformação. Mas eu estou bem como eu estou. Já chegou onde eu queria falar. A gente é tão limitado que a gente acha que a gente está bem. Não, mas eu estou bem. Mas Deus quer eu e você melhores. Transformação, processo de transformação. É fantástico, né? Você parar para ver, uma semente que você olha e não identifica nem o que é. Joga no solo, ela cresce, cria raiz, vira uma árvore, frutifica. Como é que pode sair de uma semente? No domingo que vem, eu já mostrei isso aqui, a gente na Escola Atos fala, mas eu ganhei da Adriana um potinho com semente de mostarda. Alguém já viu uma semente de mostarda? Gente, é muito pequeno, muito, mas é muito. E ela se torna uma árvore frondosa. Uma sementezinha. Aí você vê, né, o poder dentro dessa semente, daquilo que Deus colocou ali dentro para produzir algo na tua vida. Muito maior do que você possa imaginar ou pensar. Vamos terminar então lendo Efésios 3:20. Aleluia. E ó, você pode falar assim, pastor, mas nós estamos vivendo o dia. Esquece. Deus está no controle, nós estamos no reino de Deus. E Ele cumprirá o propósito sobre a tua vida e sobre a minha. Então, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer, o pessoal de casa aí, ó, infinitamente mais. Eu vou repetir, infinitamente mais. Grifa isso na tua Bíblia. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder da palavra viva em nós, que opera em nós. Diga aleluia. Essa é a baita da proposta de Deus. Fala aí para mim. E a gente preocupado humanamente com as coisas, não, sai fora disso aí. Deixa Deus te levar para onde impossivelmente o homem não pode levar. Eu vou repetir, deixa Deus te levar para onde que da parte humana é impossível chegar. Eu quero isso aí, aleluia. Eu quero esse negócio doido, que minha mente, eu quero mais é que a minha mente dê curto-circuito, rapaz. Para dizer, gente, eu quero dar um testemunho, é isso aí que Deus fez na minha vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só criei. Então eu tive uma ação correspondente ao que Ele me pediu. Agora o resto é com Ele. Agora quanto tempo isso vai levar? Lembre-se, é o processo, tempo. Semente está crescendo, está se desenvolvendo, está transformando para se tornar uma árvore e dar fruto na tua vida. Na área de família, área de trabalho, qualquer área. Quando Deus chega
E Ele mete a mão sempre é para crescimento e progresso. Não tem nada a ver com o sistema desse mundo. Por que o sistema desse mundo é para o fracasso, para a derrota, para a miséria? Porque está debaixo da humanidade, não tem vida nisso. Está debaixo do pensamento humano, filosófico, que ele acredita que é assim e assado. Isso aí não é de Deus, então não tem a mão dele. Alguém está entendendo? Deus só trabalha, volto a repetir, com aquele que tem um coração para Ele. Não trabalha sem o homem. Mas Ele requer um coração que creia, de maneira contínua. Amém? Foi abençoado nessa manhã? Aleluia.